Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e já deixa o seu like, porque isso me ajuda muito. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber de onde vocês estão me acompanhando. Aqui no canal sempre tem vídeos novos para vocês. Então agora, apaga as luzes, aumenta o som, prepara o coração e bora pro vídeo. O bonde preto de São Cipriano. Ninguém em São Roque gostava de falar sobre a antiga estrada de terra que levava até a região esquecida, conhecida como São Cipriano. Não era um bairro oficial, não aparecia direito nos mapas e os mais velhos diziam que aquele pedaço de terra tinha sido abandonado por um motivo que ninguém ousava repetir em voz alta. Eu só descobri a existência daquele lugar por causa de um áudio que recebi numa madrugada de sexta-feira. Era 03:17 quando o meu celular vibrou. Número desconhecido, sem foto, sem descrição. O áudio tinha exatamente 33 segundos. No começo, só dava para ouvir o som de algo metálico rangendo, como rodas antigas passando por trilhos enferrujados. Depois vozes, muitas vozes, sussurrando ao mesmo tempo, mas nenhuma dava para entender claramente. Então, nos últimos 5 segundos, uma voz masculina falou bem perto do microfone. Ele já sabe que você ouviu. O áudio terminou ali. Eu achei que fosse uma brincadeira idiota. Talvez algum amigo tentando me assustar. Mas quando fui responder, a mensagem já não existia mais. Nem o número, nem o histórico. Na manhã seguinte, com aquela curiosidade que sempre acaba levando a gente para o pior caminho possível, eu perguntei no grupo da família se alguém conhecia São Cipriano. Minha avó visualizou na hora, mas demorou quase 1 hora para responder. Ela mandou apenas uma frase: "Não fala disso", e saiu do grupo. Foi a primeira vez que senti aquele frio estranho na base do estômago. No mesmo dia, eu resolvi pesquisar. Descobri que há mais de 50 anos existia um pequeno desvio ferroviário naquela região. Um ramal antigo, usado para transportar madeira e minério. Mas, segundo registros, ele foi desativado após uma série de desaparecimentos inexplicáveis. 3 maquinistas, 2 fiscais, um padre. O detalhe que mais me chamou a atenção foi o nome que aparecia em relatos antigos de jornal: Bonde Preto. Não era um trem comum. Testemunhas da época diziam que ele só aparecia à noite, sem luzes internas, sem identificação, totalmente escuro. E mesmo assim, era possível ver que estava lotado de pessoas que ninguém reconhecia. Alguns moradores afirmavam que, quando o bonde preto passava, os cães da região começavam a uivar ao mesmo tempo. As lâmpadas piscavam, e quem estivesse na estrada ouvia o som dos trilhos, mesmo que não existissem mais trilhos ali. Mas o mais perturbador era outra coisa. O bonde não parava em estação nenhuma. Ele parava apenas para uma pessoa. Na segunda noite, depois do áudio, eu acordei com um barulho metálico vindo da rua. Parecia impossível. Minha casa fica numa área totalmente asfaltada, sem trilhos, sem nada. Mas o som estava lá, rangendo, se aproximando. Eu levantei devagar e fui até a janela. A rua estava vazia, escura, silenciosa. Então eu vi, não trilhos, mas marcas no asfalto. 2 linhas paralelas queimadas no chão, como se algo extremamente pesado tivesse passado ali em alta temperatura. E no meio da rua, parado bem em frente ao meu portão, estava um pedaço de ferro retorcido, enferrujado, com um símbolo gravado. Um círculo, e dentro dele, algo que parecia um sigilo antigo. Eu reconheci na hora. Era o mesmo símbolo que aparecia na capa de edições antigas do O Livro de São Cipriano, que eu tinha visto uma vez na casa de um amigo. Naquela madrugada, meu celular vibrou de novo. Go317, mensagem nova. Dessa vez em texto. Próxima parada. E naquele momento eu entendi. O bonde preto não estava passando por São Cipriano. Ele estava vindo me buscar. Eu sabia que não era coincidência. Desde a mensagem próxima parada, meu corpo inteiro estava em estado de alerta. Não era medo comum. Era aquela sensação de estar sendo observado mesmo quando não há ninguém por perto. Como se o ar estivesse mais pesado,
como se algo tivesse atravessado uma linha invisível e agora estivesse cada vez mais perto. Na manhã seguinte, as marcas no asfalto tinham desaparecido. Nenhum vizinho ouviu barulho. Nenhuma câmera registrou nada. Nenhuma explicação lógica. Mas o pedaço de ferro continuava lá. Eu peguei com um pano. Estava gelado. Frio demais para algo que supostamente tinha queimado o chão horas antes. Quando virei a peça para observar melhor, senti o coração parar por um segundo. Tinha algo gravado do outro lado. Não era um símbolo. Era um nome. O meu, gravado como se tivesse sido riscado com força várias vezes até marcar o metal. Eu larguei aquilo na hora. Passei o resto do dia tentando agir normalmente. Trabalho, café, mensagens comuns. Mas toda vez que o relógio se aproximava das 3 da manhã, meu estômago revirava. Às 02h58 da madrugada seguinte, a energia da casa caiu. Não foi só aqui. O bairro inteiro ficou escuro. Silêncio absoluto. E então começou o som. Rangido de ferro, metal raspando, como rodas antigas se encaixando em trilhos invisíveis. Dessa vez era mais alto, muito mais perto. Eu não tive coragem de ir até a janela. Fiquei parado no corredor, sentindo o chão vibrar levemente sob meus pés. Não era imaginação. Eu conseguia sentir. Então algo diferente aconteceu. Não era só o som do bonde. Eram vozes. Centenas, sussurrando ao mesmo tempo. Algumas pareciam chorar, outras riam baixo, outras repetiam algo que eu não entendia, até que uma delas ficou clara. Tessa, meu celular vibrou, sem energia, sem Wi-Fi, sem sinal, mas a tela acendeu sozinha. Um vídeo estava sendo transmitido ao vivo. A imagem mostrava uma estrada de terra. Eu reconheci. Era a estrada que levava para a região esquecida de São Cipriano. A câmera parecia estar posicionada como se alguém estivesse parado no meio da estrada, esperando. Ao fundo, na escuridão, 2 luzes começaram a surgir. Não eram faróis normais. Eram opacas, amareladas, mortas. O bonde preto estava vindo, não correndo, deslizando, silencioso demais agora. Quando ele se aproximou da câmera, eu consegui ver. Não havia maquinista, não havia janelas iluminadas, mas havia rostos, colados nos vidros escuros. Rostos pálidos, olhos totalmente negros, bocas se movendo em silêncio. E no último vagão, eu vi alguém que me fez perder o ar. Era eu, parado lá dentro, olhos abertos, sem expressão, batendo a mão no vidro lentamente, 3 vezes. O vídeo travou, a tela ficou preta. E então surgiu uma mensagem. Você já embarcou. Nesse exato momento, ouvi 3 batidas na porta da minha casa. Lentas, pesadas, como se alguém estivesse usando algo de metal para bater. Eu não queria abrir, eu não podia abrir, mas as batidas começaram a se repetir. Agora no ritmo do que eu tinha visto no vídeo. 3, pausa, 3, pausa. O chão voltou a vibrar. E pela primeira vez, eu senti algo diferente do medo. Eu senti reconhecimento, como se aquela coisa já me conhecesse há muito tempo. Como se eu não estivesse sendo levado por acaso. Como se eu já tivesse feito parte daquilo antes. As batidas pararam. Silêncio total. E então, muito devagar, a maçaneta começou a girar sozinha. A maçaneta girava devagar, com aquele rangido baixo que ecoava pela casa inteira. Eu estava parado no corredor, sem conseguir respirar direito. A energia ainda não tinha voltado. A única luz vinha da tela do meu celular, que piscava de forma irregular na minha mão. A porta não foi arrombada. Ela simplesmente abriu. Sem vento, sem força, sem ninguém do outro lado. Mas o frio entrou primeiro. Não era um vento comum. Era um ar pesado, antigo, com cheiro de ferrugem molhada e terra úmida. O mesmo cheiro que eu tinha sentido quando peguei aquele pedaço de ferro na rua. Eu não queria olhar, mas olhei. A rua estava diferente. Não havia mais asfalto. Não havia postes. Não havia casas. Só terra escura e trilhos. Trilhos enferrujados cortando a rua, exatamente onde antes era o portão da minha casa. E ao longe, parado, estava ele, o bonde preto. Não havia som agora, nenhum rangido, nenhuma voz, nada. Silêncio absoluto. As janelas eram tão escuras que pareciam buracos.
mas eu sentia que havia algo me observando lá dentro. Meu celular vibrou outra vez. Uma nova mensagem apareceu. Todo chamado precisa ser atendido. Eu senti uma pressão no peito. Uma lembrança que não era exatamente minha começou a surgir. Fragmentos, como flechas. Eu correndo, eu segurando algo. Eu assinando um papel. Eu prometendo algo. E então veio o mais perturbador. Eu lembrando de ter pedido ajuda, anos atrás. Eu estava passando por uma fase horrível. Problemas financeiros, dívidas, desespero e... Alguém tinha me falado sobre um ritual antigo ligado ao nome de São Cipriano. Não o santo da igreja, mas o Cipriano ligado ao oculto, ao proibido. Eu lembrava vagamente de ter encontrado uma versão antiga do livro de São Cipriano em um sebo. Lembrava de ter lido sobre pactos, sobre entidades que concedem caminhos em troca de algo. Mas eu nunca levei aquilo a sério. Ou pelo menos, eu achava que não. Outra lembrança veio como um soco. Eu fazendo um pedido. Eu dizendo que aceitaria pagar depois. Eu dizendo que qualquer preço valia a pena. E agora o bonde estava ali. Eu entendi. Aquilo não era um transporte. Era uma cobrança. O ar ficou mais pesado. Os trilhos começaram a vibrar lentamente. Uma porta do primeiro vagão se abriu com um estalo seco. Escuridão lá dentro. E então eu ouvi passos. Descendo. Lentos. Algo saiu do bonde. A silhueta era alta demais para ser humana. Ombros largos. Braços compridos demais. E quando a coisa deu um passo à frente da fraca luz, que vinha de lugar nenhum, eu vi que o rosto não tinha olhos. Apenas cavidades negras. Mas a boca sorria. Um sorriso largo demais. Você pediu. A voz não saiu da boca da criatura. Saiu da minha própria cabeça. Minhas pernas queriam correr, mas meu corpo não obedecia. Os trilhos atrás de mim começaram a se estender pela sala da minha casa, rasgando o chão como se sempre tivessem pertencido ali. A criatura levantou um dos braços longos e apontou para o vagão aberto. Dentro dele, eu consegui ver vultos se movendo. Pessoas. Algumas chorando, outras em silêncio. Algumas repetindo pedidos. E no fundo, eu vi de novo. Eu mesmo, sentado, esperando. A criatura inclinou levemente a cabeça, como quem espera uma decisão óbvia. E nesse momento eu entendi outra coisa. O bonde preto não leva quem ele escolhe. Ele leva quem chama. E eu tinha chamado. Os trilhos agora estavam sob meus pés. O metal frio tocava a sola do meu sapato. O vagão aberto parecia mais próximo, mesmo sem ter se movido. Meu celular vibrou pela última vez. Última oportunidade. Eu podia entrar, ou podia tentar negar. Mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples quanto fechar a porta. Porque aquilo já estava dentro da minha casa, dentro da minha história, dentro de mim. A criatura deu mais um passo. E o sorriso aumentou. O sorriso daquela coisa não era apenas largo, era impossível. A boca se estendia além do que um rosto deveria permitir, rasgando os limites da própria forma. E mesmo sem olhos, eu sentia que ela me analisava, como se estivesse conferindo se a mercadoria estava intacta antes da entrega. O bonde preto permanecia parado, mas o ambiente ao redor já não era mais minha casa. As paredes estavam ficando opacas, como fumaça se desfazendo. O teto parecia mais alto. O chão vibrava com uma frequência baixa e constante, como um coração metálico batendo sob a terra. Eu tentei falar. Tentei dizer que não lembrava de pacto nenhum, que aquilo tinha sido só desespero, que eu nunca imaginei que algo realmente responderia. Mas antes que qualquer palavra saísse, a criatura levantou a mão e eu senti algo pressionar minha garganta por dentro. Não era físico. Era como se minha própria sombra estivesse me sufocando. Dívidas não desaparecem. A voz ecoou na minha mente. Elas esperam. Atrás da entidade, o interior do vagão ficou mais visível. Não havia bancos comuns. Havia fileiras de pessoas sentadas lado a lado, mas todas estavam viradas para a frente, imóveis, como se assistissem a algo que eu não podia ver. Algumas tinham os rostos cobertos pelas próprias mãos. Outras mantinham os olhos arregalados, fixos em algo além da compreensão. E então eu percebi um detalhe que me gelou o sangue. Todos tinham marcas nos pulsos, como se algo tivesse sido amarrado ali por muito tempo. Meu olhar desceu automaticamente para minhas próprias mãos. Havia marcas.
Marcas escuras, circulares, que eu nunca tinha visto antes. Não eram cortes, eram como queimaduras antigas. A criatura se aproximou mais um passo. O cheiro de ferrugem ficou mais forte. Eu podia ouvir algo pingando dentro do vagão. Não parecia água. Você pediu proteção, a voz continuou. Pediu caminhos abertos. Pediu que os obstáculos sumissem. E era verdade. Depois daquele ritual esquecido, minha vida tinha mudado. As dívidas desapareceram. As oportunidades surgiram. Problemas que pareciam impossíveis simplesmente se resolveram. Eu nunca questionei, nunca liguei uma coisa à outra. Nunca parei para pensar que talvez alguém tivesse pago antes. Uma das figuras sentadas no vagão começou a tremer. Lentamente virou o rosto na minha direção. Eu reconheci. Era o homem que tinha me vendido o livro antigo no sebo. O mesmo que sorriu quando eu paguei em dinheiro e disse: leia com cuidado. Os olhos dele estavam completamente negros. A boca se abriu e da garganta saiu apenas um sussurro. Eu também achei que era só superstição. Meu corpo começou a ser puxado. Não por mãos, mas pelo chão. Os trilhos sob meus pés ficaram mais quentes, como se estivessem me guiando. A distância entre mim e o vagão diminuía sem que eu desse passos. Eu tentei segurar na parede da casa, mas a parede atravessou minha mão como fumaça. Minha casa já não existia. Eu já não estava mais no meu bairro. Eu estava na estrada de terra que levava à região esquecida de São Cipriano. E agora eu conseguia ver melhor o bonde. Ele não era totalmente sólido. Partes dele pareciam feitas de sombra compacta. Outras partes eram ferro real antigo, corroído. E o símbolo, aquele mesmo símbolo gravado no pedaço de metal que encontrei, estava estampado na lateral do primeiro vagão. Um círculo. E dentro dele, um sigilo antigo que eu reconhecia dos rituais associados ao nome de São Cipriano, especialmente nas versões mais obscuras do O Livro de São Cipriano. A criatura estendeu o braço. Dessa vez, não havia força invisível me segurando. Era um convite, ou uma sentença. Dentro do vagão, meu outro eu continuava sentado, esperando. E então ele levantou a cabeça e sorriu. Mas o sorriso dele era igual ao da criatura. Foi nesse instante que eu entendi algo muito pior do que qualquer pacto. Eu não estava sendo levado, eu estava sendo substituído. O bonde não vinha buscar corpos, ele vinha buscar lugares. E alguém precisava ficar no meu lugar depois que eu entrasse. A criatura inclinou a cabeça mais uma vez, imóvel, paciente, como se soubesse que eu já não tinha escolha. Os trilhos começaram a vibrar mais forte, e o vagão se abriu completamente. Escuridão absoluta lá dentro, mas eu conseguia ouvir centenas de vozes chamando pelo meu nome. As vozes não gritavam, elas chamavam, baixo calmas, persistentes. Meu nome ecoava como um coro antigo, repetido por bocas que não precisavam mais de ar. Não havia pressa no bonde preto, ele não forçava. Ele esperava que a própria vítima desse o último passo. E o pior era que eu sentia vontade. Uma parte de mim queria entrar. Queria acabar logo com aquela tensão sufocante. Queria entender o que havia do outro lado daquela escuridão. Era como se algo dentro do meu peito reconhecesse aquele lugar. Como se eu já tivesse estado ali antes. A criatura se afastou levemente da porta, abrindo espaço. Não era ameaça, era cerimônia. O outro eu, sentado lá dentro, continuava sorrindo. Mas agora, ele começou a se mover. Levantou devagar. Caminhou até a entrada do vagão. Parou exatamente onde eu estava prestes a estar. Ele estendeu a mão para mim. E eu vi. Os dedos dele estavam manchados de algo escuro. Não era sujeira, era fuligem. Como se ele tivesse passado anos tocando carvão queimado. Você prometeu, ele disse, mas a voz não vinha do lado de fora. Vinha da minha própria boca. Eu senti minha mandíbula se mover sozinha. Senti meus lábios repetirem. Eu prometi. Um estalo ecoou pelo ar, como se um contrato invisível tivesse acabado de ser carimbado. O chão sob meus pés se tornou trilho puro. O metal subiu pelas minhas pernas como raízes geladas. Não doía, mas queimava por dentro. A criatura observava, silenciosa. Aos poucos, as pessoas dentro do vagão começaram a virar o rosto para mim, uma a uma, sincronizadas, como se obedecessem a um comando invisível. Alguns eu reconheci,
o homem do sebo. Um antigo colega que morreu anos atrás em circunstâncias estranhas. Uma vizinha que desapareceu sem explicação quando eu era criança. Então, eu percebi algo ainda mais perturbador. Nem todos estavam mortos. Alguns tinham rostos que eu já tinha visto na cidade. Pessoas que continuavam vivendo normalmente. Mas ali dentro estavam diferentes, ocultos, duplicados. Eu entendi. O bonde preto não levava apenas quem fazia pacto. Ele levava versões, fragmentos, partes que eram arrancadas para pagar dívidas, que o corpo físico ainda nem sabia que existiam. Meu outro eu segurou minha mão. O toque foi frio, mas sólido. No instante em que nossos dedos se encostaram, senti uma enxurrada de memórias que não eram minhas, ou eram, mas de uma versão que eu não lembrava de ter vivido. Eu vi noites repetidas. Eu vi a estrada de São Cipriano inúmeras vezes. Eu vi pessoas entrando no vagão. Eu vi a criatura recolhendo promessas como quem recolhe bilhetes marcados. E o mais assustador, eu me vi fazendo o mesmo, conduzindo, observando, esperando o próximo nome. Meu nome já não era o primeiro, e não seria o último. O bonde começou a vibrar com mais intensidade. Um som grave tomou conta do ar, como um motor antigo despertando depois de décadas parado. A criatura se aproximou novamente, mas dessa vez não para me levar. Ela ficou atrás de mim, como se estivesse aguardando a troca. Meu outro eu puxou com força. Eu tropecei para frente e naquele exato segundo senti algo sair de dentro do meu peito. Não era sangue, não era órgão, era presença. Algo essencial, algo que me fazia eu. Quando pisei dentro do vagão, o mundo ao redor escureceu completamente. Não havia mais estrada, não havia mais casa, não havia mais noite. Só o interior do bonde e todas aquelas pessoas sentadas esperando. Meu outro, eu ficou do lado de fora, agora parado onde eu estava antes. A criatura colocou a mão no ombro dele. Ele sorriu, o mesmo sorriso impossível. A porta começou a fechar. Antes de se fechar completamente, eu ouvi a voz da criatura pela última vez. Próxima parada. E do lado de fora, eu vi meu corpo, ou o que parecia ser ele, caminhar de volta para onde antes ficava minha casa. Como se nada tivesse acontecido. Como se a vida fosse continuar. Mas dentro do bonde, eu entendi a verdade. A viagem não era pelo espaço, era pelo tempo. E ela nunca terminava. O bonde começou a se mover sem que eu sentisse tração alguma. Não havia sacolejo, não havia curva. Era como se estivéssemos deslizando por uma linha invisível entre mundos. Pela janela escura não se via paisagem, apenas sombras passando, como memórias sendo arrancadas à força. Eu tentei gritar, mas o som não saía. Os outros passageiros continuavam sentados, imóveis, olhando para frente. Agora eu conseguia ver melhor o que havia diante deles. Não era uma parede, era um vazio pulsante, como um corredor feito de escuridão líquida. E no fundo desse vazio, símbolos surgiam e desapareciam lentamente. Os mesmos sigilos antigos associados aos rituais atribuídos a São Cipriano nas versões proibidas. Do livro de São Cipriano, eu entendi que aquilo não era transporte, era processamento. Cada pessoa ali estava sendo atravessada por algo invisível, como se partes delas fossem sugadas, analisadas, redistribuídas. Uma mulher ao meu lado começou a sussurrar. Ele divide, ele replica, ele substitui. O rosto dela se partiu em pequenas rachaduras escuras, como porcelana antiga quebrando. Mas não havia sangue. Havia fumaça saindo das fissuras. O bonde não matava, ele fragmentava. Do outro lado do vidro, comecei a ver imagens rápidas, cidades, casas, quartos, pessoas dormindo. E em alguns desses lugares, eu reconheci rostos que tinham acabado de aparecer no vagão. Eles ainda estavam vivos lá fora, mas algo deles estava ali dentro. Eu tentei me levantar. Consegui. As pernas estavam fracas, mas eu andei pelo corredor estreito do vagão. Quanto mais eu avançava, mais o ar ficava denso. No último vagão havia algo diferente. Não havia passageiros. Havia apenas uma cadeira, antiga, de madeira escura. E acima dela, pendurado no teto, um sino pequeno preto completamente opaco,
Quando me aproximei, ouvi novamente aquela voz dentro da minha cabeça. Quem chama, conduz. Eu parei. Não, aquilo não podia ser. Mas as memórias que tinham sido despejadas em mim antes começaram a se encaixar. Eu não era apenas passageiro, eu era substituto. Cada vez que alguém fazia um pedido, cada vez que alguém aceitava pagar depois, cada vez que o bonde era chamado, alguém precisava conduzir. Alguém precisava ocupar o lugar vazio. Eu olhei para minhas mãos. A pele estava mais pálida, as veias mais escuras, as marcas circulares nos pulsos estavam mais profundas. Eu já não sentia meu coração bater. Então o bonde desacelerou. Não com barulho, mas com intenção. Pela janela vi uma estrada conhecida. Não era São Cipriano. Era outra cidade, outra casa, outra rua comum. Em frente a essa casa, uma pessoa estava parada na calçada, olhando para o nada, segurando um celular. 03:17 da madrugada. O aparelho dela vibrou. Mesmo de dentro do bonde, eu consegui ver a mensagem surgindo na tela. Ele já sabe que você ouviu. A pessoa levou o telefone ao ouvido, confusa. O mesmo áudio, o mesmo rangido de trilhos, o mesmo sussurro final. O bonde parou. A porta se abriu e eu senti algo atrás de mim. A criatura, agora mais próxima, mas diferente. Ela não estava mais na frente. Ela estava ao meu lado. E quando virei lentamente o rosto para encará-la, vi que sua forma estava desfazendo. Como fumaça, como se estivesse sendo absorvida por mim. Dívida transferida, a voz ecoou. Meu corpo ficou rígido. Eu olhei novamente para a cadeira no último vagão. O sino preto começou a balançar sozinho. Um som grave, abafado, ecoou pelo interior do bonde. Todos os passageiros levantaram o rosto ao mesmo tempo. E então se calaram completamente, esperando por mim. Eu não queria, mas eu sabia. Alguém precisava conduzir. Alguém precisava tocar o sino. Do lado de fora, a pessoa na rua começou a sentir o chão vibrar sob os pés. Eu via o medo surgindo no rosto dela. O mesmo medo que eu senti, e foi nesse momento que compreendi a pior parte de todas. O bonde preto não pertence a uma entidade. Ele pertence ao pacto. E o pacto nunca morre. Ele apenas troca de mãos. Eu estendi o braço. Meus dedos tocaram o sino frio. E quando ele soou novamente, eu senti o controle mudar. O som do sino não foi alto, mas atravessou tudo. Não era um toque comum. Era uma vibração que parecia ecoar por dentro do crânio de cada passageiro. O ar dentro do bonde ficou mais pesado, mais denso, como se tivesse sido selado. E no instante em que meus dedos se afastaram do sino, eu senti o controle, não como poder, mas como responsabilidade inevitável. O vazio à frente do vagão começou a se reorganizar. As sombras se moldaram, formando trilhos que não levavam a um lugar físico, mas a destinos marcados por promessas. Eu conseguia enxergar nomes surgindo no escuro, um por um, como registros invisíveis de dívidas que ainda não sabiam que seriam cobradas. Eu procurei a criatura, mas ela não estava mais ali. Ou melhor, ela estava na superfície refletida da janela. Quando olhei para o vidro escuro, não vi mais meu rosto. Vi o dela, os olhos ausentes, o sorriso impossível. A pele feita de sombra compacta. E quando movi a cabeça, o reflexo se moveu junto. Eu não tinha sido apenas substituído. Eu tinha me tornado o que vinha cobrar. Do lado de fora, a pessoa na rua começou a olhar em volta, confusa. A vibração sob seus pés aumentava. O celular dela caiu no chão quando o primeiro rangido de trilhos ecoou no ar. Eu reconheci aquele momento. Eu tinha vivido aquilo. Eu tinha sido aquela pessoa. E agora, eu estava do outro lado. Os passageiros dentro do bonde permaneciam imóveis, mas eu conseguia sentir o que cada um representava. Não eram corpos, eram fragmentos de promessas, partes de pessoas que ainda respiravam em algum lugar. O bonde começou a se mover novamente, mas antes de avançar totalmente, eu senti algo diferente. Uma resistência, uma memória final. Minha casa, minha rua, minha vida normal. Eu fechei os olhos por um segundo. E quando abri, vi a cena como se estivesse assistindo de longe. Meu corpo, aquele que ficou do lado de fora, já estava entrando na casa. A porta se fechou atrás dele. A energia voltou. As luzes acenderam.
A vida continuou, sem falhas, sem suspeitas, sem lembranças. Ele sentou no sofá, respirou fundo, passou a mão no rosto e sorriu. O mesmo sorriso impossível que agora eu via no reflexo da janela. Eu entendi então o verdadeiro funcionamento do bonde preto de São Cipriano. Ele não destrói vidas, ele mantém o equilíbrio. Cada pedido feito nas sombras precisa de alguém para manter o sistema girando. Cada promessa desesperada cria uma engrenagem nova. E alguém precisa estar no comando para garantir que o ciclo nunca pare. Não é punição, é continuidade. O bonde acelerou. A pessoa na rua começou a ver as marcas surgindo no asfalto. Os trilhos queimados apareceram sob seus pés. A porta do primeiro vagão se abriu lentamente. E eu permaneci imóvel no interior, observando, esperando que ela decidisse. Porque o bonde não força. Ele só responde ao chamado. Antes que a porta se fechasse completamente, eu ouvi uma última coisa. Não vinda dos passageiros, não vinda da estrada, vinda de mim mesmo. Uma lembrança distante da noite em que fiz o pedido, anos atrás. Eu tinha dito, qualquer preço. O bonde nunca esquece essas palavras. Ele só espera o momento certo para cobrá-las. E enquanto houver desespero, enquanto houver promessas feitas no escuro, enquanto alguém acreditar que pode pedir ajuda sem consequência, o bonde preto continuará passando. Às 03:17, sempre silencioso, sempre cheio, sempre à espera da próxima parada.